Gente, a palavra de Deus é maravilhosa e Jesus nos ensina cada coisa incrível todos os dias da nossa vida. Então, eu recomendo a você para que não deixe de ler a palavra um só dia. Não deixe de ler, leia, nem que seja um capítulo, não importa o quanto você vai ler. O que importa é que você vai ler e vai tirar daquela leitura algo para o seu coração, uma reflexão, vai meditar naquele versículo, alguma coisa, porque Deus vai falar com você toda vez que você lê a palavra, porque a palavra de Deus não volta sozinha, vazia. E aqui, quanto mais a gente vai lendo, mais a gente vai assim descobrindo as coisas que Jesus deixou pra gente, né? E uma das coisas que Jesus deixou pra gente como ensinamento tá aqui em Mateus 17, dos versículos 24 a 27, que é quando Jesus paga o imposto. Lá no versículo 27, né, os versículos primeiros vão narrar o ocorrido lá, né, como é que foi, mas no versículo 27 fala assim: mas, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Toma-o e entrega-lhe por mim e por ti. Querido, Jesus, ele não tinha a obrigação de pagar o imposto, né? Porque ele era o dono do templo e ele então não teria qualquer obrigação. Mas, para não dar, contudo, ocasião, né, de os judeus acusarem ele, para que ele não queria dar motivo, né, para eles acharem alguma coisa para o acusar. Não só para isso, não para eles não terem nada para acusar, não, mas também para nos ensinar, na verdade, ensinar os discípulos e acabar ensinando pra gente, né? O quê? A fidelidade nos deveres civis e religiosos. Então Jesus queria nos ensinar. Ele queria nos ensinar essa responsabilidade. Então aqui a gente vê Jesus aqui fazendo o quê? A gente vê Jesus aqui tendo a oportunidade, né, de fazer, de não fazer determinada coisa e fazer a si mesmo para deixar como exemplo. E isso me fez refletir que às vezes a gente pode às vezes deixar de fazer determinadas coisas, mas a gente faz por quê? Para dar o exemplo para aquele novo convertido, para aquela pessoa que está chegando agora na igreja, e a gente precisa dar esse exemplo, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando aqui é que eu presenciei há um tempo atrás cristão assim antigo, sabe? Como a gente diz aí, macaco velho, né? Cristão antigo já, pessoa assim, não que o tempo de igreja fosse rótulo para alguma coisa, mas é porque a gente entende que se a pessoa tá ali na igreja há um tempão, significa o quê? Que ela tem uma certa raiz, uma certa maturidade. Por quê? Porque se ela tá há muito tempo ali, ela vem buscando, e aí ela vai se tornando mais, né, mais firme, com a mente mais parecida com a de Cristo, com um comportamento mais parecido com Cristo. Por quê? Porque conforme você vai buscando a mentalidade de Cristo, conforme você vai lendo a palavra, o que está escrito aqui vai te modificando. Então, assim, se eu comecei a ler hoje, tem muita coisa ainda para ler. Então, assim, eu vou modificar, ainda tenho poucas coisas modificadas. Mas quem já está um tempão na leitura, na busca, na oração, já tem muitas coisas modificadas, né, do seu próprio eu, mantendo, então, para si, assim, um perfil, né, mais parecido com o de Cristo. Então, eu vejo às vezes, gente, pessoas na igreja, pessoas antigas, pessoas assim, sabe, que eram para ser muito mais maduras na fé e no entendimento, se trocando com um novo convertido. Se trocando, que eu digo como assim? Por exemplo, a pessoa que se converteu agora, me converti agora, entrei para a igreja agora, é um bebê, espiritualmente falando, né? É uma criança ainda, não tem uma maturidade, não tem conhecimento suficiente até para tomar determinadas decisões. Às vezes, na hora de falar alguma coisa, ela é menos assim,
cuidadosa, né? Porque ela ainda não tá moldada, ela ainda não vê tanto, o que que tem? Responde de qualquer jeito. E quem já está na igreja há muito tempo, já tem aquela coisa assim, de se preocupar, né, com o que vai falar, porque sabe que tudo que você fala não é só você carrega uma imagem de Cristo, né? Então, tem uma certa diferença. Então, o novo crente ainda está desenvolvendo os frutos, né, do Espírito, o fruto do Espírito. E lá em Gálatas vai falar, né? Vamos ver se eu acho aqui. No livro de Gálatas vai falar que o fruto do Espírito é a mansidão, o domínio próprio, o amor. Nem sei se o amor é, gente. Peraí que eu tô procurando aqui. Aqui, ó, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito o quê? É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, gente. O cristão, ele precisa ter mansidão, né? Porque é um fruto do Espírito que a gente vai, né, desenvolvendo, a gente vai buscando. Se a gente não tem, a gente busca. Domínio próprio. Então, eu entendo que uma pessoa que já está há muito tempo na igreja, ela busca isso aqui. Porque ela conhece a palavra, ela vai lendo, e à medida como ela vai lendo, ela vai pedindo a Deus, né? Porque muitas coisas a gente não consegue por a gente mesmo. Entrei na igreja hoje e agora sou mansa. Não, eu fui a vida inteira nervosinha, não vou ser mansa de uma hora para outra. Mas com a busca, com a presença de Deus, a gente vai se moldando, vai se modificando, né? Então, assim, eu entendo que uma pessoa que tá na igreja há muito tempo, ela já deu tempo dela buscar isso, né? Então, às vezes, eu vejo a pessoa se trocando, sabe? Tipo, o novo cristão tá lá, aí teve uma atitude, aí em vez daquele antigo relevar determinada atitude, relevar tal comportamento, com o entendimento no seguinte, poxa, ele ainda não tá, sabe, muito enraizado, ele age assim porque ele ainda não tem o quê? Ele ainda não tem a mansidão, ele ainda não tem o domínio próprio, por isso que ele agiu assim, por isso que ele respondeu assim. Não, aí a pessoa que já tá há mais tempo na igreja se troca, bate boca, ou às vezes fica chateadinho, entendeu? Nossa, olha, sinceramente, eu fiquei assim, a pensar com as coisas que eu ouvi, né, há um tempo atrás aí, que eu falei assim, gente, como que pode um crente se trocar dessa maneira? Eu sei que a gente não é de aço, mas muita coisa a gente consegue discernir que é falta de sabedoria do outro, né? Porque, poxa, isso é atitude de amor, gente. Isso é atitude de amor que é o fruto do Espírito que já deu tempo de desenvolver em mim pelo tempo que eu tô na igreja. Eu tô na igreja fazendo o quê? Eu não tô buscando, eu não tô lendo, é por isso que eu falo. O cristão, ele precisa ter uma vida aqui, ó, pautada na palavra. Ele precisa dessa busca, desse conhecimento, porque ele precisa se aperfeiçoar. Então, se ele é um cristão que tem raiz, se ele é um cristão que tem uma maturidade, ele vai olhar para o outro com o amor, que é um fruto do Espírito. E quando a gente olha com amor, a gente olha como, poxa, não tá entendendo, tá no processo ainda, ele tá falando assim, desse jeito, ou tá fazendo determinada coisa, porque ele ainda não tem sabedoria, entendeu? Ele ainda não tá assim firme, o Espírito Santo tá moldando, Jesus ainda tá trabalhando. Não, aí o abençoado ou abençoada vai lá e se troca, vai lá e fica chateadinho, vai lá e quer, nanana, entendeu? Então, determinados comportamentos que a gente tem, pelo amor de Deus, pelo tempo que a gente está na igreja, era pra gente ter desenvolvido o fruto do Espírito. E se não deu pra né, buscar tudo, se não deu, se Deus ainda está trabalhando, que você possa entender, que possamos entender, né, que, eu ainda não tenho o domínio próprio de repente, eu não tenho a mansidão, mas Deus está trabalhando, mas eu já reconheço que eu preciso da mansidão, e aí por mais que eu não tenha, eu vou forçar a ter, numa atitude de amor. Então, eu queria deixar essa palavra, deixar aqui, ó, 1 Coríntios 13 também, que fala que o amor, porque a gente ama vidas. Se a gente, né, tá ali na igreja, tá buscando, tá evangelizando, a gente tá evangelizando por amor.
Amor é aquela vida, amor a Deus. Então, o amor é paciente. Nós precisamos ser pacientes com os nossos irmãos, principalmente com aqueles que estão chegando agora, principalmente com aqueles que ainda não têm maturidade cristã, né? Nós precisamos saber que o amor é paciente, ele é benigno, o amor não arde em ciúmes. Não arde em ciúmes. É gente com ciúme do outro que entrou agora e faz alguma coisa bem e aí eu fico com ciúme. Né? A pessoa não fala, mas ela tem atitude de ciúme. Não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses. Às vezes, eu poderia até buscar, né, alguma coisa assim pelo meu interesse, mas aí eu penso que no outro, penso no outro também. Não se expressa, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Então, que nós possamos ter atitudes de amor com todas as pessoas. Mas o meu foco hoje é falar daqueles que estão chegando agora para a igreja, para a nossa igreja, para perto da gente, que possamos ter atitude de sabedoria, que possamos ter a sabedoria para lidar com essas pessoas. Porque determinadas coisas que elas vão fazer, gente, não é porque ela ainda está 100% na carne. Né? Tipo assim, eu sou assim e eu respondo assim. Conforme ela vai se aproximando do Senhor, conforme ela vai lendo a palavra, conforme ela vai orando, isso vai se modificando. Então a gente precisa ser paciente, esperar isso passar, ela evoluir. A gente precisa ter atitude de amor por essas pessoas. Então, gente, pelo amor de Deus, se troca não, discute não, sabe? Não seja assim, infantil. Reconheça o tempo de todas as coisas. A pessoa, quando chega na igreja, ela é como se fosse um bebê. Você deixa um bebê se virar sozinho? Você não deixa um bebê se virar sozinho. A criança nasceu agora. A pessoa nasceu no evangelho. A gente às vezes esquece que o evangelho é como se fosse uma etapa assim da vida. Tanto é que tem uma parte aqui que fala, que Paulo fala o quê? Ai, não sei onde que tá não, mas tem uma parte de Paulo aqui que fala o quê? Que quando ele era menino, fazia as coisas como de menino. Eu acho que caiu um papelzinho daqui, por isso que eu não tô achando. Paulo diz o quê? Eu era menino, eu agia como menino. Então assim, a gente quando chega na igreja, realmente a gente age como menino, porque a gente ainda é muito novinho na fé, né? Mas isso passa, então a gente precisa ter essa atitude de amor, essa paciência e essa disponibilidade de ensinar, de orientar, de ajudar. Porque quando a pessoa chega, que conhece a Cristo, ela é como se fosse um bebê. Você não deixa o bebê se alimentar sozinho. Você larga a comida lá e deixa o neném se virar? Não. Você ajuda, ele ainda é dependente. E conforme ele vai crescendo, ele vai pegando algumas coisas sozinho. Então a pessoa se converteu agora. Ela não vai pegar a Bíblia pra ler, de repente. E aí você precisa ligar. Você precisa estar junto dela, sabe? Ah, vamos ler aqui a Bíblia comigo, posso marcar, é para isso que serve o discipulado, para isso que serve pequeno grupo, essas coisas assim, né? Célula, essas coisas. Porque a pessoa ainda não tem condições de andar sozinha. Ela é muito novinha. Conforme o tempo vai passando, ela vai amadurecendo. Mas antes dela amadurecer, a gente já fez um monte de besteira. A gente já ficou chateado, a gente já brigou, a gente já fez isso, já fez aquilo, já discutiu, sabe? E aí a gente, ao invés de fazer crescer, a gente faz um monte de pequenino tropeçar. Então, querido, que você possa aprender com Jesus, tá? Sobre isso. Às vezes a gente não tem obrigação de fazer determinada coisa, mas a gente faz para dar exemplo. Às vezes a gente não tem obrigação de fazer alguma coisa, mas a gente faz por amor ao outro. Às vezes a gente não tem obrigação, mas a gente faz para ser como Jesus. Entende? Então, que Deus possa abençoar o seu dia, que você possa entender essa questão da maturidade cristã, buscar essa maturidade a cada dia para que você possa fazer outras pessoas crescerem, não tropeçarem. Em nome de Jesus, amém.